Ethereum, se ela vier buscar aqui em cima o topo desse canal e conseguir romper, é exatamente o sinal que a gente precisa para uma disparada das altcoins, a tal alt season, que eu venho falando com vocês aqui no canal, que eu também estou esperando para comprar altcoins, né? Ainda não comprei, ainda não sinalizei compra para vocês, mas faltam detalhes. E um detalhe é esse: a Ethereum carrega as altcoins, ela é a líder das altcoins. A Ethereum está indo para a guerra e ela comanda todas as altcoins. Nesse momento, ela está com uma formação muito similar a 2020, no ciclo anterior, quando após romper esse nível, finalmente ela disparou, carregando todo o mercado cripto, todas as altcoins junto dela. Mas se ela perder o suporte, todas afundarão também junto da Ethereum. E se o gráfico está nesse momento crítico, as notícias não são diferentes. Saem boatos sobre a aprovação de um ETF de futuros da Ethereum. Quando o mesmo aconteceu com o Bitcoin em 2021, ele finalmente alcançou sua alta histórica nos 69 mil dólares. Será que o mesmo vai acontecer com o Ethereum? Não sei, mas eu estou ansioso, tão ansioso que eu estou de pé e vou acessar a corretora para ficar atento, esperto, para fazer uma compra a qualquer momento. Para o gráfico da Ethereum, porque o negócio está pegando, hein? Aqui vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom primeiro, ó. Vocês estão vendo aqui esse canal na Ethereum, que ele é muito importante para definir a situação da Ethereum. Vocês vão perceber aqui que ela se mantém desde junho desse ano presa nesse canal, com exceção desses momentos aqui de falso rompimento que estão notando, né? Que eu desconsiderei justamente porque eles estão fora do padrão que a Ethereum vem apresentando. E geralmente ela apresenta um processo onde, quando ela rompe essa linha intermediária para baixo, ela desaba até o fundo. Quando ela rompe essa linha intermediária tracejada para cima, ela vai buscar o topo, como vocês estão vendo aqui. E o que aconteceu, que vocês estão percebendo nesse momento, é que ela afundou. A Ethereum está, nesse momento, testando esse fundo do canal posicionado aqui nos 1.820 dólares. Né? Nesse momento ela está em 1.824. Então, você vê que ela fez até um pavio aqui um pouco abaixo, né, nos 1.812 dólares, nesse gráfico aqui da Bitstamp. E eu diria para vocês que um fechamento diário abaixo dos 1.810 dólares indica para gente que a Ethereum deve derreter mais, indicando primeiro uma queda até esta linha vermelha. Que linha vermelha é essa, Guilherme? É o MA200, é a média móvel de 200 dias na Ethereum, que está posicionada nos 1.783 dólares, como vocês estão vendo aqui. E olha só como ela serve realmente de suporte ao longo dessa subida, tá? Olha só esses dois círculos amarelos mostrando justamente esse movimento, né? Após encontrar uma resistência, a Ethereum desaba até a linha vermelha, até esse indicador, né? Mesma coisa aqui, encontrou uma resistência, desabou até a linha vermelha. Então a tendência aqui, caso ela não consiga fechar o dia acima de 1.810, é ela cair até a região dos 1.780 dólares aqui inicialmente. Rompendo essa região, fechando o dia abaixo da linha vermelha, a tendência seria buscar esta linha branca dos 1.697 dólares. Por que essa região? Porque essa região, quando eu tirar o zoom aqui para vocês no gráfico, vai ficar claro para vocês como ela era uma resistência muito relevante, né, e um suporte no passado. Ó. Se eu voltar mais ainda, estou voltando aqui para 2021. Olha quantas vezes aqui a Ethereum fez suporte exatamente sobre essa linha branca dos 1.697 dólares, tá? Foi batendo, foi batendo. Aqui, meados de 2022, também fazendo como suporte, até que rompe. Rompe, desaba até o fundo do poço. Nesse momento aqui, ó, vocês estão vendo uma linha de tendência de alta, né, a partir do fundo do poço. Então ela chega nesse fundo do poço, encosta nessa linha branca de tendência de alta, sobe, volta para ela. Aí vai lá buscar a linha branca, tentar romper ela, falha, faz um falso rompimento, volta para baixo dela e vai até onde? Vai até a linha de tendência branca, encosta nela, sobe de novo nela, e ó, falso rompimento e volta para ela. Então, olha como é difícil romper essa região, né? Como era uma resistência muito importante que só foi rompida agora, né? Recentemente a gente conseguiu, aqui mais especificamente em março desse ano, rompemos essa linha branca e agora ela pode ser testada mais uma vez, como aconteceu nesse momento aqui, né? Que veio até a linha vermelha, que é a média de 200, pode acontecer aqui no caso do rompimento da linha vermelha, buscar mais uma vez essa linha branca como suporte, tá? Mas por enquanto isso não aconteceu. A Ethereum continua lutando aqui para se manter dentro desse canal, que é importante, porque
a Ethereum, se ela vier buscar aqui em cima o topo desse canal e conseguir romper, é exatamente o sinal que a gente precisa para uma disparada das altcoins, a tal alt season, que eu venho falando com vocês aqui no canal, que eu também estou esperando para comprar altcoins, né? Ainda não comprei, ainda não sinalizei compra para vocês, mas faltam detalhes. E um detalhe é esse: a Ethereum carrega as altcoins, ela é a líder das altcoins. Depende disso para tudo disparar, ou seja, um rompimento aqui no caso do Ethereum desse canal por cima, que está aqui ó, na região dos $1.930, tá? Eu vou trazer um outro gráfico que mostra como esse momento é similar ao momento que a gente teve lá no ciclo anterior. Então, entrando nesse gráfico aqui, vocês vão perceber exatamente isso. Esse é o momento que a gente está, tá vendo? Essa linha aqui no topo desse triângulo é exatamente aquela linha dos 1930, 1950 dólares, tá? Estão vendo aqui, ó, marcado num círculo laranja, o momento onde teve aquele falso rompimento, correto? E aqui embaixo agora nós temos uma formação em triângulo para mostrar para vocês como é uma formação positiva, né? Essa formação gráfica é positiva caso ocorra um rompimento para cima, o foguetinho aqui. E a gente está nesse momento amarelo aqui, que é o momento justamente de tentar romper a estrutura de cima desse triângulo, o que não aconteceu, né? Esse triângulo ascendente, a gente ainda não conseguiu romper essa região dos 1930 dólares, mas estamos relativamente próximos. E olha só o que aconteceu quando um triângulo como esse foi rompido no ciclo anterior. Estamos falando aqui de 2020, né? Isso começa um pouco antes, aqui em 2019 ainda, né? Fundo do poço para Ethereum, né? Depois daquela alta histórica de 2018, desaba, encontra um fundo do poço, exatamente como a gente teve aqui no ano passado, né? Nesse momento aqui, então exatamente como a gente teve aqui, aí sobe, vocês vão ver aqui um falso rompimento lá em cima do triângulo, nesse laranja, né? Exatamente como aconteceu agora, e depois a gente teve o Covid, a gente teve a pandemia fazendo com que esse gráfico fosse rompido para baixo. Por quê? Porque é um evento completamente fora do comum, tá? Não deveria ter acontecido, mas aconteceu, gerou uma queda acima do esperado, né? Mas beleza, depois ela volta a subir e depois finalmente ela consegue romper o topo desse triângulo e aí acontece isso, pessoal. A Ethereum sai dessa região aqui embaixo e vai bater na sua alta histórica lá em 2021, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então é isso que a gente está esperando. Falta essa confirmação para a Ethereum para ela carregar as altcoins junto com ela. E trazendo esse triângulo para o meu gráfico atualizado, tá esse cenário aqui. Vocês estão vendo que ela está no topo desse triângulo, essa formação em triângulo, né? Aqui é o gráfico semanal, no caso, por isso que é diferente daquele primeiro gráfico diário que eu mostrei para vocês. E no semanal, vocês percebem que ela está nesse momento de queda, mas muito próxima ainda do topo desse triângulo, lá nos 1930, 1940, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, quer dizer, ela está muito mais próxima daqui do que romper esse triângulo para baixo, que estaria aqui posicionado na região dos 1.500, 1.600 dólares. Tá? Então, ela tem uma distância grande com relação ao fundo desse triângulo. Mas, como eu falei para vocês no gráfico diário, se ela romper aqui, se ela fechar um dia abaixo dos 1.810, que está muito próximo, na minha visão, o que vai acontecer é que ela vai mergulhar em direção ao fundo desse triângulo. Como eu falei para vocês lá no gráfico diário, vou até trazer ele aqui para vocês, seria uma queda, primeiro, até a linha vermelha, nos 1.780 dólares, e depois ela pode continuar caindo em direção a essa região aqui dos 1.600, 1.700 dólares, tá? Então, por isso que eu estou falando, se fechar um dia abaixo de 1.810, a tendência é vir aqui embaixo, tá? Como aconteceu, por exemplo, nesse momento, né? Ela testou o topo do triângulo, não conseguiu passar da resistência e desabou até o fundo desse triângulo, ok? Então, essa é a minha expectativa gráfica com relação a Ethereum, e a parte positiva é estamos relativamente próximos do topo desse triângulo, cerca de 100, 120 dólares para a gente conseguir romper o topo desse triângulo, que seria uma confirmação muito positiva para as altcoins, mostrando força para a Ethereum, que carregaria todo o mercado junto dela. Mas nem só de gráfico vive a Ethereum. As notícias também trazem novidades muito importantes para o mercado de criptomoedas que podem fazer com que o preço da Ethereum tenha uma mudança brusca. Como Guilherme estava falando que nem só de gráfico vive a Ethereum, também tem notícias. Que notícias são essas? Voltei! Tá aí, Valor Econômico de hoje, falando o quê?
a vez do Ethereum. Por que gestores de ETFs correm para abrir fundos de futuros da segunda maior criptomoeda do mercado, também conhecida como Ethereum? Por que eles estão fazendo isso? O que está acontecendo, pessoal? E aí eu vou abrir aqui uma outra notícia falando a mesma coisa, né? Agora estou aqui na Cointelegraph Brasil. SEC dos Estados Unidos, a CVM de lá, recebe enxurrada de pedidos de ETFs de Ether. ProShares apresenta o 11º pedido. 11 pedidos de ETF de futuros da Ethereum. E 11 pedidos em menos de uma semana. O que está acontecendo? O mercado sabe de alguma coisa que a gente não está sabendo. Vamos ver se a matéria ajuda a gente a entender. Então, olha só, todos para lançamento de ETFs de futuros de Ethereum, enquanto a minha filha está invadindo o escritório. Vem cá, meu amor. Eu quero molhar as plantas. Ah, você quer molhar as plantas? Ele é um bitcoinzão, ele é uma moeda. Eu sou um bitcoinzão? Ele é uma moeda. Eu sou uma moeda. O que mais que eu sou? Ele é um chocolate. Eu sou um chocolate. De moeda. De moeda também. Deixa o like! Tá uma loucura hoje, vamos que vamos! A SEC nunca aprovou um ETF que rastreia contratos futuros de Ether. Nunca! Por outro lado, ETFs de futuros de Bitcoin estão disponíveis no mercado desde outubro de 2021. Já vamos ver a consequência disso. Mas antes, o ETF Volatility Shares seria o primeiro a ser lançado já em 12 de outubro. Então estamos falando de mais ou menos 2 meses, pessoal, para isso sair do papel caso a SEC aprove. Mas assim como vocês, eu estou pensando, peraí, então quer dizer que o primeiro ETF de futuros de Bitcoin foi aprovado em outubro de 2021. Vamos entender o que aconteceu naquela época. Tá a matéria aí para vocês. Coincidência? Bitcoin bate valor histórico após a aprovação do primeiro ETF nos Estados Unidos. Uou, look at him! Então quer dizer que após a aprovação de um ETF similar para o BTC bateu na sua alta histórica. Podemos esperar o mesmo efeito para Ethereum? Calma, vamos analisar. Primeiro aqui, uma aprovação de um ETF traz mais segurança jurídica para o investidor. Então favorece a entrada de grandes investidores, do investimento institucional. Isso pode trazer dinheiro para dentro de um ativo, como por exemplo o caso seria para a Ethereum. Mas calma, lá em outubro de 2021, sim, após essa aprovação, o Bitcoin bate em sua alta histórica. Mas, e na sequência? Será que foi tão positivo assim? Vamos entender no gráfico do BTC. Está aqui o gráfico diário do BTC, que vocês já conhecem. Vou voltar para o momento onde teve a aprovação, né? Começou um boato sobre a aprovação de um ETF de futuros do BTC. Estou aqui, ó, final de setembro de 21. A aprovação aconteceu em outubro. Olha o que acontece com o preço do BTC. O preço que estava girando ao redor dos $40 mil, ele dispara e vai bater nos $69 mil. É uma baita de uma valorização. E para mim, na verdade, foi isso que fez um segundo topo nesse ciclo e um topo falso, porque o topo verdadeiro para mim foi esse aqui, de abril, batendo nos $65 mil. Então não deveria ocorrer esse segundo topo dos $69 mil. Ele ocorre muito devido ao oba-oba desse ETF de BTC, fazendo o preço dar essa disparada até os $69 mil. Mas era um topo falso, pessoal. A tendência depois dos 65 já era de queda. Então o oba-oba traz o BTC dos 40 para os 69 e na sequência entramos do bear market profundo até atingir os $15 mil fundo do poço, aqui na virada de 22 para 23. Portanto, o que podemos entender desse gráfico, dessa análise, é que sim, uma aprovação desse ETF de Ethereum no curto prazo ajuda o preço a subir, gera um oba-oba no mercado, mas não significa que isso vai se manter, que isso vai alterar o ciclo da Ethereum. Não! Mas uma grande diferença de quando isso aconteceu para o BTC para quando isso aconteceu para Ethereum é que no BTC aconteceu no final de um ciclo e para Ethereum está ocorrendo no início de um ciclo, no início de uma bull run que pode ser favorecida, pode ser impulsionada por uma aprovação de ETF como essa.
Então, se o gráfico agora está naquele momento chato, não fede nem cheira, temos notícias positivas até o final desse ano com relação a Ethereum. E a Ethereum é propulsora de todo o mercado cripto, de todas as altcoins, isso é muito legal. Tomem somente cuidado com relação ao fechamento diário abaixo de $1.810 que eu falei para vocês, que pode gerar uma queda bem maior no caso da Ethereum. Tirando isso, eu continuo otimista em relação a Ethereum, esperando um rompimento daquele triângulo lá em cima para gerar o pump que a gente tanto espera. E se você gostou desse vídeo, não esquece, né, de deixar aquele like bonito no vídeo, se inscrever no canal. Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu.